Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta sexta-feira, dia 26 de abril, está começando. E no programa de hoje você vai ver impasse na concessão da rodoviária de Porto Alegre. Comerciantes do terminal reclamam que não foram ouvidos pelo governo. Projeto da Prefeitura de Porto Alegre que revê cálculo do IPTU deve entrar pela terceira vez na pauta de votações da Câmara na próxima semana. Presos 5 suspeitos de participar de assalto milionário de carga de celulares no aeroporto Salgado Filho em fevereiro. E a dupla Grenal estreia no Campeonato Brasileiro. Inter enfrenta a Chapecoense em Chapecó e o Grêmio recebe o Santos. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Impasse na concessão da rodoviária de Porto Alegre. De um lado, o governo, do outro, os permissionários, que não foram consultados sobre o projeto. Ontem, eles se reuniram para discutir o futuro do terminal. O encontro realizado na Assembleia discutiu sobre as possíveis mudanças projetadas pela licitação, como modificações nas vendas de passagens, praça de pedágios, obras internas e em torno do terminal, além da discussão se a rodoviária deve ou não permanecer no mesmo local. Se o senhor pudesse mudar alguma coisa na rodoviária, o que seria? Local da rodoviária. Local da rodoviária. Hoje ele está no centro, eu acho que atrapalha muito a entrada e a movimentação e a mobilidade das pessoas e veículos. Melhor é só trocar de lugar. Está muito apertado, não tem espaço, não tem nada nem para encostar carro, nem para nada. Hein? Seria isso. Não, para mim tá bom, é muito movimento. E é muito amontoado tudo. Usuários, lojistas da rodoviária e governo acreditam sim que o terminal precisa passar por um processo de revitalização. O que ainda diverge é o modelo de licitação que está sendo proposto. Acreditamos que esse é um modelo muito ruim para a população. Entrega todo o complexo para uma pessoa só e ela explorar tudo e ganhar sobre os locatícios também. A parte que a gente acha que não seria necessário e vai impactar todos os preços que a gente faz para os usuários. Né? Então seria como se fosse hoje tu pagando no aeroporto, que tem os aluguéis astronômicos, onde quem paga é o usuário, com uma água a R$ 7, R$ 8, onde hoje a gente vende lá R$ 2,50 uma água mineral. Então nós questionamos é o modelo que o governo está propondo. Uma entrega tudo para uma pessoa só, a um grande grupo que vem e administra e cuida e, além disso, explora os aluguéis, a venda de passagens, as encomendas e o guarda-malas. A reunião foi proposta pela recém-instalada Comissão Especial de Integração do Transporte Metropolitano, que está preocupada com a pressão do governo em aprovar a licitação. Uma nova rodoviária é importante, mas antes de falar numa nova rodoviária, nós temos que dialogar com quem está lá há 30, 40 anos. E é o que faltou nesse governo. O governo está fazendo a toque de caixa, uma consulta pública de 700 páginas e dá 1 minuto para as pessoas manifestarem uma audiência pública que está proposta para segunda-feira. Então não dá para ser assim. Então nós antecipamos esse debate aqui na Assembleia, marcaremos uma nova audiência pública. Queremos sim uma rodoviária nova, mas queremos um entorno melhor, queremos a rede hoteleira dialogando, os taxistas, o entorno e o usuário. Esse é um equipamento importante para a vida da cidade. O projeto que prevê alterações no IPTU de Porto Alegre ainda busca apoio na Câmara de Vereadores para voltar à pauta de votações. A planta de valores não é atualizada há 30 anos. O projeto foi rejeitado por 25 votos contrários há 2 anos. Em 2018, o texto voltou a plenário. Chegou a tramitar em regime de urgência, mas foi retirado pelo Executivo por conta da falta de apoio. Agora, mais uma vez, retorna às mãos dos parlamentares. Para aprovar a proposta, é preciso, no mínimo, 19 votos dos 36 vereadores, maioria simples. De acordo com a base do governo, discussões com os parlamentares têm evoluído para garantir a aprovação. Nós acreditamos que temos os votos em torno de 21 a 22 votos
estamos conversando com os vereadores porque nós queremos aprovar um projeto que seja o mais confortável possível para os vereadores. Então tem alguns vereadores que votarão favorável conosco, mas que ainda têm algumas dúvidas. Muitos destes novos votos favoráveis surgiram por conta de flexibilizações do projeto. Até a semana passada, já haviam sido apresentadas 22 emendas. A polêmica foi tanta que, nesta semana, a Associação Comercial de Porto Alegre entregou à presidente da Câmara uma carta pedindo que o parlamento não vote na revisão do IPTU, algo que não só a oposição, mas mesmo a base aliada do Executivo acha necessário. Muitas mudanças no texto. O projeto, primeiro, ele poderia enfrentar a revisão da planta com focos mais pontuais nos imóveis que têm uma distorção muito grande, porque eles existem. Agora, existe no projeto um ajuste que é quase estrutural do projeto, que faz uma elevação exagerada na carga tributária. Ricardo Gomes foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico entre janeiro e agosto de 2017. Ele deixou o cargo por não concordar com o projeto. Para ele, o principal problema é que isto resultaria em aumento de impostos. Do meu ponto de vista, este projeto não tem como transformar em um projeto mais palatável. Nós precisamos rejeitá-lo ou desistir dele e construir uma alternativa de revisão de planta que não impacte tanto no município. Hoje, a alíquota do IPTU municipal é de 0,85% sobre o valor dos imóveis. Atualmente, são 750 mil inscrições, sendo mais de 80% residenciais. De acordo com a atual proposta, imóveis de até R$60 mil não pagam imposto. São 146 mil locais, o que representa quase 20% do total de Porto Alegre. A Prefeitura pretende arrecadar 70 milhões caso a matéria seja aprovada. Nós temos muitas distorções na cidade e que nós queremos corrigir. Tem pessoas que moram no mesmo prédio pagando os valores diferentes. Tem pessoas que moram na Independência que pagam menos do que o cidadão que mora na Lomba do Pinheiro, na Restinga. Então, não é justo, né? O que a população não quer, prefeito e vereadores, é pagar mais imposto. Bom, a trincheira da Anita Garibaldi está prestes a ser reaberta em Porto Alegre. A passagem deve estar disponível, se tudo der certo, para os veículos a partir de amanhã. O trecho que fica entre as avenidas Anita Garibaldi e Carlos Gomes está fechado desde 23 de março. As obras estão com 97% de conclusão e devem ser finalizadas em junho. Mas os motoristas vão poder usufruir da trincheira a partir de sábado. Já foram realizadas obras de drenagem, raspagem, aplicação de selador e de tinta anti-pichação. Ainda restam o alargamento da via e o muro do condomínio Província de Xiga. Bem, 25% da população, 1 em cada 4 brasileiros, tem problema de pressão alta. Hoje é o Dia Nacional de Combate, de Conscientização à Hipertensão. E eu converso agora com a doutora Maite Jotz, que é médica de família e de comunidade. Muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Como é que a gente diagnostica? O primeiro passo é saber que tem pressão alta, que é acima dos 12/8, os tradicionais 12/8. Bom, muito obrigada pelo convite, primeiro, para estar aqui. Segundo, esse 12/8, ela seria a pressão ótima, mas na verdade depende da diretriz que tu está usando. A maioria das diretrizes, elas consideram pressão alta acima dos 14/9. Algumas diretrizes ainda falam de pressão alta acima dos 13/9, mas vai depender muito dos pontos de corte, e varia, inclusive, diretrizes, dependendo do país, usam valores diferentes. O que a gente sabe? Abaixo de 12/8 é o que tem melhor risco cardiovascular. Isso diminui chance de AVC, diminui chance de infarto, diminui chance da gente ter todos esses problemas lá para frente. E a questão do diagnóstico, ela é super importante de ser verificado. O Ministério ele recomenda que quem tem abaixo de 12/8 verifique a pressão a cada 2 anos para ver se ela continua tão bem. Quem tem abaixo de 14/9, que verifique a pressão todos os anos para ver se aumenta e se chega na faixa que realmente a gente considera de hipertensão. Essa faixa intermediária, ela já é interessante, todas as faixas, na verdade, é interessante da gente fazer modificações do estilo de vida. Mas essa faixa entre os 12 e os 14, entre os 8 e 9,
a melhor modificação que a gente pode fazer é modificar o estilo de vida. Então, controlar a dieta, cessar tabagismo, fazer atividade física, que muitas vezes a gente não lembra. A gente fica, às vezes, muito tempo sentado, fazendo trabalho, às vezes, sentado, fica no carro. Às vezes, pequenas mudanças na nossa vida, como se mora perto do trabalho, começar a ir a pé para o trabalho, são formas que a gente consegue acrescentar pequenos hábitos que vai fazendo essas melhorias. A pressão alta, ela é adquirida com o tempo? Porque esses são alguns fatores que as pessoas vão adquirindo com o tempo. Quem fuma, sim, quem está acima do peso, quem tem estresse. Com o tempo, ela pode começar a aumentar. E quem começa desde cedo com pressão alta, isso é genético? Um dos fatores que levam à pressão alta seria uma doença que a gente chama de multifatorial. Ela tem várias causas que vão contribuindo para aumentar aquela pressão. Sim, a gente tem um fator genético que é bem importante, tanto que a maioria das causas de pressão alta, elas são as que a gente chama de hipertensão essencial ou primária, elas não têm uma causa física para levar, por exemplo, não tem a tireoide que está funcionando excessivamente, ou a gente está com excesso de adrenalina no corpo que leve a esse aumento de pressão. A maioria das causas, elas têm fator genético, sim, principalmente essas que começam muito cedo e que não tem outra causa, tipo o rim funciona direitinho, tudo funciona direitinho, geralmente tem fator genético associado, mas também tem a parte comportamental, que é exatamente... por exemplo, gente que não faz atividade física, que come pouca verdura, pouco legume, não come muito sal, não controla, dorme mal, muito estressado, tem muito mais chance de ter pressão alta. É normal, conforme a gente vai aumentando a idade, a gente vai tendo o que a gente chama de uma prevalência, uma quantidade de pessoas maiores que têm essa pressão elevada. Então, por isso que é importante a gente fazendo esse rastreamento, até porque a pressão ela é uma doença silenciosa. Eu posso ter pressão alta, tu pode ter pressão alta se a gente não verifica sem a gente saber que a gente está com pressão alta. O problema dela não é a pressão alta em si, mas os comprometimentos que eles podem levar ali na frente. Por exemplo, ele pode levar a ter aneurisma no cérebro, romper o aneurisma, a gente tem um AVC hemorrágico. Uhum. Ele pode levar a danificar o rim e a gente parar numa hemodiálise 3 vezes por semana lá. Em função da pressão. Em função da pressão. A apneia do sono é um fator também? Sim, é um fator de risco importante também. E que também aumenta conforme a idade. Quanto mais idoso, mais chance de ter apneia. Então, quer dizer, quanto mais idoso, os índices de pressão alta são mais altos? Sim. E aqueles aparelhos que as pessoas têm em casa, medindo o pulso, aquilo é válido? Você acha que tem que mesmo ir na farmácia para fazer essa medição? Aqueles aparelhos, principalmente esses de pulsos, tem que cuidar muito, porque até a posição deles altera a medida. O resultado. Então, se põe mais para cima da linha do coração, mais para baixo da linha do coração, isso pode levar um resultado acima ou abaixo do verdadeiro. Uhum. É interessante, pelo menos algumas vezes, dar uma comparada daquele com o tradicional. E outra coisa importante é, por exemplo, se a pessoa fumou 30 minutos antes de fazer a medida de pressão, se veio fazendo um exercício físico. A gente tem, por exemplo, locais que tem uma baita lomba, vai subir a lomba, vai sentar e vai verificar a pressão. Eu espero que ela dê alterado. Uhum. Porque a gente acabou de fazer um exercício intenso. E quando a gente está ofegante, assim, de estresse, não de exercício físico, mas você está correndo para resolver uma coisa, está com algum problema, está muito estressado, a pressão tende a subir? Pode. A gente aumenta o nível de adrenalina, a gente está estressado. Uhum. Antigamente era luta ou fuga, né? Tá pronto para lutar ou para fugir, teu corpo tá ali estressadérrimo. Isso é um dos fatores que levam a pressão mais alta. Às vezes a gente pode tentar sentar, respirar mais fundo, dar uma acalmada. Às vezes só sentar e respirar um pouquinho já tenta controlar a pressão. E a pressão controlada ela é fundamental para todos esses problemas, tanto de coração quanto qualquer outro problema que possa ser mais grave, que possa levar à morte, né? Que a gente pode relatar aí. Quer dizer, a pressão alta pode causar uma série de doenças e até realmente o óbito. Sim. Geralmente ela não vai causar o óbito por ela, mas por todas essas doenças que ela causa. E
Às vezes o óbito ainda é o que menos incomoda as pessoas, mas incomoda mais o ficar em cima de uma cama sem conseguir fazer as coisas, incomoda mais que nem a própria hemodiálise, ter que ficar 3 vezes por semana, às vezes todos os efeitos colaterais que aquilo tem. Doutora, como o dia é o dia da hipertensão e a gente gosta de realmente ressaltar para que as pessoas se cuidem, tenham essa preocupação, qual é a última dica que a senhora daria assim, para as pessoas realmente cuidar da alimentação, cuidar enfim, qual é o mais importante para as pessoas evitarem ter hipertensão? No meu caso, que eu tenho pressão baixa, eu corro de estresse e não tem problema. Não. É que não vai ser uma coisa ou outra. Acho que o mais importante é tentar levar uma vida o mais saudável possível. Porque não controla nem só a hipertensão, a gente já controla hipertensão, diabetes, ajuda a várias coisas uma vida saudável. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Mas pequenas coisas como aumentar frutas, verduras na alimentação, controlar o nível de sódio, controlar os rótulos. Às vezes a gente está comendo embutidos, está comendo um monte de coisa assim que tem muito sódio e a gente não percebe o quanto a gente está comendo. Então, acho que essas pequenas coisas, colocar um exercício físico no seu dia a dia, essas pequenas coisas fazem toda a diferença depois. E consultar um médico, obviamente, de forma regular ou fazer essa avaliação de forma regular, para a gente não deixar passar um caso de hipertensão. Muito obrigada pelas suas informações. Sempre é bom a gente ter esse alerta de como é importante a gente se cuidar, não só no dia da hipertensão, mas assim, ter uma rotina saudável. A gente faz um rápido intervalo e na volta, futebol, vai começar o maior campeonato do país, o Campeonato Brasileiro, e a gente recebe aqui Ribeiro Neto. Até o próximo bloco. Ribeiro Neto e as verdades da bola. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Ribeiro Neto já está aqui do meu lado. Bom, obviamente a gente vai falar de política, é o nosso assunto preferido, economia hoje. Podemos falar também sobre... Podemos falar, eu estou muito preocupado, né, com o efeito do dólar no nosso dia a dia. E a crise da Ucrânia, meu Deus. Nem vou te falar. Mas antes da gente falar futebol, eu tenho que dar um recadinho aqui. Eu preciso mandar um beijo e um abraço para algumas pessoas que nos acompanham todos os dias. O Chiclé, o Leonardo, o Dudu, o Rivelino, a Iulesca e o Ângelo acompanham a gente todos os dias, o programa de cima a baixo, durante toda a programação, estão sempre comigo na internet, valeu! E o Léo também está sempre com a gente, e mais todo mundo que nos acompanha e ajuda a fazer o jornal do Rio Grande em Movimento. Eu me sinto muito à vontade, venho aqui substituir a Manu e estou me sentindo praticamente em casa. Adoro vocês e vocês fazem parte, a Cíntia, a Renatinha, todo mundo que faz o Rio Grande em Movimento. Ribeiro Neto. Um beijo, ó. Beijo para todos. Beijo, abraço, carinho. Ribeiro Neto, o Internacional é favorito ao título do Campeonato Brasileiro? Mas que pergunta! Eu acho que tá um pouco aí de sentimento, de coração aí, hein? Não sei, eu acho que... Eu vou ser politicamente correto, embora eu não goste disso, e quem me conhece sabe que eu sou o anti-politicamente correto, tá? Mas vamos respeitar o momento do Internacional. Obrigada. É a segunda melhor campanha na Libertadores da América, né? Aliás, as derrotas ontem do São Lourenço e do Cerro Porteño mantiveram o Inter nessa segunda colocação, ou seja, vai para a última rodada da fase classificatória muito bem classificado. Isso vai dar uma relativa... Já foi melhor essa vantagem, tá? Vai dar uma relativa vantagem por quê? Primeiro, mesmo que decida em casa, provavelmente até a semifinal, o sorteio faz com que às vezes tu pegue um time bem cascudo, tá? Que tem muito time grande que está em segundo, inclusive o Grêmio, pode dar Grenal. E outra coisa é que a decisão esse ano na Libertadores da América é um jogo único, lá em Santiago do Chile. Então, sabe, por isso que eu digo que é uma vantagem relativa. Mas não vou desmerecer. Parabéns ao Internacional, né? E olha que o Odair sofre uma pressão danada mesmo estando classificado. O dia que o Odair tiver um título, Carla, ele alivia vai ter crédito, né? E tal. Como ele não tem, tá sempre com a vidraça frágil, né? Agora falando sério, é claro que eu tava brincando. Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Flamengo... Eu linkaria todos esses. Aí volta o politicamente correto. Corinthians... Né? Quer dizer, é isso aí. Todos que você elencou,
É isso aí. São os grandes clubes. Os grandes clubes, Dos grandes clubes, eu tiraria o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, os 3 do Rio, que eu acho que estão vivendo uma fase bem abaixo. Né? São Paulo os também clubes não. do Nordeste. O Santos, talvez. O Santos São vamos Paulo, ver, né? Porque né? o Santos é uma incógnita. A gente não sabe se ele é um grande Santos ou um Santos relutante, porque o Santos no Campeonato Paulista fez grandes apresentações, chegou a ser amado pelo centro do país, né? Com um futebol bonito. Goleadas atrás de goleadas. Mas também tinha jogos que, né, ia para baixo, né? Então nós vamos ver agora, domingo, 11 da manhã, contra o Grêmio, né? O Sampaoli é o treinador. O Inter joga no sábado contra a Chapecoense, lá em Chapecó. Mas, antes de tudo, vamos deixar o Guilherme Paz colocar para a gente esse ambiente, porque o mês de abril foi um belo mês para a dupla Grenal, né? Com alguns, né, altos e baixos, é verdade, mas no final das contas, conta aí, Guilherme. O mês de abril reservou grandes emoções para a dupla Grenal. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio se sagrou campeão. Pela Libertadores da América, de forma invicta e com uma rodada de antecedência, o Internacional conseguiu o primeiro lugar no Grupo A e já está garantido nas oitavas. O tricolor, depois da vitória contra o Libertad fora de casa, contou com uma grande ajuda do Rosário Central, que segurou a Universidade Católica. Com isso, o Grêmio precisa apenas de um empate na Arena na última rodada para estar na próxima fase. Mas agora uma outra virada de chave. Vai começar o Campeonato Brasileiro 2019. 38 rodadas, 20 clubes e uma grande novidade: o árbitro de vídeo. Muitas polêmicas, discussões e análises. Que para a dupla começa no sábado às 7h15 da noite. O Inter visita a Chapecoense. Já no domingo, o Grêmio recebe o Santos de Jorge Sampaoli. E com tantas emoções, o mês de maio já garante muito mais. Olha, com essa história do VAR, eu saúdo, porque eu acho o seguinte: vai ter um período, está tendo já, né, muito criticado, é um período de transição. E, melhor dizendo, de adaptação. E tem que ser de todas as partes, inclusive do torcedor, que tem que se acostumar com essa ferramenta, que ela, sim, é para trazer justiça, é para minimizar o erro. Agora, é óbvio que ainda não há uma especialização da ferramenta por parte dos árbitros, ainda não há um entendimento prático do juiz que está no campo e dos jogadores, sabe? Porque a gente vê em determinados jogos um lance demorar 3 a 4 minutos para ser resolvido, né? Então, é um período de adaptação, mas podem ter certeza, às vezes com erros, às vezes com alguma injustiça, essa é uma ferramenta que veio para ficar. E nós temos que saudar isso aí, Carla. Tem que ter a tecnologia aliada. Exatamente, não contra. exatamente. É claro, tem que aperfeiçoar, tem que ter mais ritmo. Tem que aperfeiçoar, né? enfim. Se vai continuar a polêmica, porque o futebol é paixão, às é vezes está ali os dois vendo o mesmo lance, é pênalti ou não é. Nunca se esqueçam que quem está por trás da máquina é um ser humano. E, portanto, ele é falível. Não existe ser humano perfeito. E ainda bem, né? Porque senão não teria graça. Né? Se bem que a gente não precisava fazer tanta... O ser humano às vezes faz algumas que não dá, né? Mas de qualquer maneira, eu acho assim, ó, começa o Campeonato Brasileiro, eu gosto muito desse tipo de competição. Tem gente que adora o formulismo e tal, para ter decisão, para ter mata-mata. E eu acho que não, eu acho que existem as Copas para isso. E o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais justo que existe, porque ganha a melhor campanha. Então, que Grêmio Internacional inicie, né? Eu sei que o Inter não vai ter o Dourado, não vai ter o Guerreiro. O Grêmio, eu não sei se vai ter o Jeromel e o Michael, que treinaram um pouco depois que voltaram do Paraguai, mas vão com a força máxima. E isso é muito importante porque, não se enganem, o jogo de sábado e domingo é o mesmo do Grenal, é o mesmo do jogo da metade do campeonato, é o mesmo do jogo da final do campeonato. 3 pontos. Todos valem 3 pontos. E
não são recuperáveis. Acreditem nisso. E é uma coisa importante a gente lembrar que nem Grêmio e nem Inter nunca ganharam um campeonato brasileiro em pontos corridos. Nunca. O Grêmio faz 20 e tantos anos, o Inter faz 40 anos. Na verdade, o campeonato de que naquela época não era pontos corridos. Exato. Desde 2013 acontece o campeonato de pontos corridos. E nós já emendamos vários vice. Eu não aguento mais vice-campeonato. Alguns, né? Pelo menos sim, do meu Inter. 2005 o Internacional foi roubado. Foi roubado e a gente sabe disso e todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Tá? Mas enfim, sorte aos nossos clubes. Espero que na segunda-feira eu esteja aqui com um sorriso no rosto, né? Não presenciou bem o Brasileirão. Começamos bem, tomara. E que seja um belo campeonato, com boas partidas, belos gols, né? Que a gente possa ver o campeonato brasileiro, os times brasileiros realmente jogando em alto nível, como a gente vê os jogos da Europa e quando vê o campeonato brasileiro. Vai ter uma parada no meio do ano para a Copa América, isso aí. Mas é o campeonato de fôlego e vence quem realmente tem mais condições, quem tem mais elenco. Eu tô torcendo pro nível técnico desse ano ser um pouco melhor do que foi ano passado. Eu tô torcendo pro meu time. Eu não tenho dúvida disso. Tá bem? Muito obrigada, um ótimo final de semana. Mais esporte, mais futebol. Agora, pouquinho, 1 da tarde, no Virando o Jogo. Daqui a pouquinho a gente volta com esporte e a gente faz um rápido intervalo. E na volta a gente volta com mais notícias para você. Até já. Ribeiro Neto e as verdades da bola. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas suspeitas de participar de um assalto milionário que aconteceu em fevereiro no aeroporto Salgado Filho. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil prendeu 5 suspeitos de integrar a quadrilha que roubou mais de 9 mil celulares em assalto no aeroporto Salgado Filho. Entre os presos está o motorista do caminhão que na época teria sido feito de refém durante o assalto. Na operação, a polícia apreendeu celulares roubados, dinheiro, relógios e rádios comunicadores. Os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão e outros 6 mandados de prisão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Alvorada, Guaíba, Viamão e Campo Bom. O assalto aconteceu em fevereiro deste ano e a carga roubada foi avaliada em mais de 2 milhões de reais. E a polícia mantém o cerco a assaltantes que roubaram uma agência bancária em Porto Xavier na tarde de quarta-feira. Eles estariam escondidos em uma mata no município vizinho de Campina das Missões. No confronto, um policial foi morto. Durante a madrugada, os criminosos trocaram tiros com a polícia e o soldado Fabiano Reck Lenks, de 34 anos, foi morto com um tiro de fuzil que atravessou o colete à prova de balas. Com isso, o cerco aos criminosos aumentou. O comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Mário Iqueda, coordena as ações no interior de Porto Xavier. São 115 PMs e 30 policiais civis, incluindo efetivo do BOPE e do 3º Batalhão de Choque de Passo Fundo. O helicóptero da corporação também está sendo usado. Segundo o coronel, a área de mata fechada, a chuva e a visibilidade restrita atrapalham o trabalho das forças de segurança. Segundo a polícia, homens fortemente armados chegaram atirando contra a agência bancária na tarde de quarta-feira. Em seguida, alguns deles obrigaram moradores a formar um cordão humano. A ação violenta chocou os moradores. A polícia apreendeu em Novo Hamburgo 10 quilos de cocaína pura que vinha de Foz do Iguaçu para abastecer uma facção criminosa no Vale dos Sinos. A droga estava escondida no interior das portas de um carro que havia sido roubado em Cachoeirinha em 2016. A cocaína seria misturada com outras substâncias, perdendo a pureza e rendendo porções maiores para comercialização. O valor estimado da matéria pura é de R$300 mil. O conselheiro tutelar investigado por exploração sexual e aliciamento de menores para prostituição está suspenso por 60 dias pela Prefeitura de Porto Alegre. Antes, ele havia recebido aviso de férias. O homem de 36 anos estava no último ano de mandato. Em outubro, serão realizadas eleições para o cargo. A sede do Conselho foi fechada hoje e só deve reabrir na segunda-feira, pois parte dos equipamentos utilizados pela equipe foram apreendidos para a realização de perícia.
Nesta quarta-feira, o Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão na unidade do Conselho Tutelar no bairro Bom Jesus. No local e na casa do suspeito foram apreendidos computadores, laptop, pendrives e um celular que foram encaminhados à perícia. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira o decreto que acaba com o horário de verão. O adiantamento do relógio foi instituído pelo então presidente Getúlio Vargas e costumava durar entre outubro e fevereiro. Para Bolsonaro, o fim do período vai aumentar a produtividade dos trabalhadores. Hoje não teve sol aqui na capital, não. Vamos ver como ficam as temperaturas para esta tarde. Em Canoas, na região metropolitana, muitas nuvens durante o dia e períodos de chuva a qualquer hora. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode chegar aos 26. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, nuvens durante o dia, podendo chover a qualquer hora. A mínima foi de 22 e a máxima chega aos 26 graus. Em Farroupilha, na Serra, muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 20 e a máxima chega aos 27 graus. Pelotas tem variação térmica de 8 graus, com mínima de 17 e máxima de 25 graus. A cidade do sul do estado tem muitas nuvens durante o dia e períodos de chuva a qualquer hora. Em Bagé, na região da Campanha, a chuva deve aparecer durante todo o dia. A temperatura varia entre 18 e 23 graus. Fim de semana bom para dormir, né? Bom, e acontece neste final de semana o simpósio de cirurgia robótica aplicada à oncologia torácica no Hospital Moinhos de Vento. E a doutora Maria Tereza Tsukazan, que está aqui comigo, que ela é cirurgia torácica, vai nos explicar o que vai ser esse seminário, o que vai ser esse simpósio e a importância de usar já robôs para esse tipo de cirurgia. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Esse final de semana a gente vai ter o primeiro simpósio da região sul. Na verdade, é uma iniciativa do Hospital Moinhos de Vento, Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica, junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Tá? No sábado, nós vamos ter aulas teóricas a respeito sobre o assunto, né? E domingo a gente separou para a simulação, para a aula prática, a sessão que a gente chama de hands-on. Tá? É uma tecnologia que vem da onde? Na verdade, ela é internacional, tá? O robô, todo mundo tem ideia que assim, não, você é operado por um robô, não é bem assim. É o cirurgião que comanda o robô. A vantagem dele é que ele deixa o movimento muito mais preciso. É uma cirurgia mais segura. Né? Para o cirurgião, tu tem todo o controle, tu tem um aumento do campo de visão, deixa uma cirurgia mais delicada e menos invasiva. Ela é muito aplicada na urologia. Na torácica é um pouquinho mais recente, digamos, né? E tanto é que a primeira cirurgia torácica robótica foi realizada no passado no Moinhos de Vento, da região sul. A primeira no Brasil foi realizada no Moinhos? Não, a primeira no Brasil foi realizada em São Paulo, mas a da região sul. Da região sul. Da região sul. E como é que funciona exatamente? Isso funciona, essas cirurgias são especificamente para câncer de pulmão ou elas são todas para a região do pulmão? Não somente para câncer de pulmão. Não somente, mas digamos, é um carro-chefe. Porque a cirurgia robótica, como disse, ela amplia a imagem, tu consegue fazer uma cirurgia mais delicada. E para o câncer de pulmão ela é muito importante, que a gente, além de tirar o câncer, a gente tira os linfonodos, que são pequenos, como a gente chama, popularmente chamam de ínguas, né? Os linfonodos são bem pequenos, então com a ampliação da imagem a gente consegue fazer uma ressecção muito mais completa. Então, por isso que ela ficou muito popular na oncologia torácica. Mas também não é só o pulmão que é operado, a gente tem outros órgãos menos conhecidos, né? Na região do mediastino e cirurgias também não oncológicas. E como funciona exatamente assim na mesa de cirurgia? Será que a gente pode ter assim, uma ideia mais clara para a gente que é leigo? Como fica o robô? Claro, toda a equipe do médico? Sim, fica toda, na verdade, a cirurgia, da mesma forma, de anestesia geral, o paciente vai estar dormindo, a equipe inicialmente está ao redor do paciente, são colocados portais semelhantes à cirurgia por vídeo, né? E depois, no momento que estão instalados os braços do robô, o cirurgião vai para o console. E no console, o cirurgião está enxergando uma imagem super ampliada em 3D. E todo o movimento que ele faz no console, que são delicados, são reproduzidos pelo robô. E além de ser reproduzido, ele elimina qualquer tremor. Ele deixa ainda mais refinado o movimento. Então, efetivamente, quem faz a cirurgia é o robô. Quem toca no paciente é o robô. Quem toca no paciente que interessante. é o robô.
comandado pelo cirurgião. Há quanto tempo existe essa tecnologia no mundo? Existe muito mais de 10 anos. E agora a gente está conseguindo disseminar isso. Porque é uma tecnologia um pouco cara, a parte inicial, a aquisição do robô, né? E também existe todo um treinamento, justamente para ser uma cirurgia segura para o paciente. Né? Existem várias etapas que o cirurgião tem que passar por um treinamento, por isso a gente está fazendo esse simpósio, né? Como é uma coisa muito recente dentro do Brasil, né? Então a gente faz essas também seminários, aulas de esclarecimento, qual é o passo a passo, como é que o cirurgião, como é que a equipe tem que ser preparada, porque é uma equipe multidisciplinar, não depende só do cirurgião, tem toda a equipe de enfermagem, porque se o cirurgião está no console, alguém está junto com o paciente, é o auxiliar, mais a equipe da enfermagem. Já se tem algum resultado, índices de resultados melhores com a utilização do robô? Termos de mortalidade e segurança, sim. A sobrevida a longo prazo para a oncologia torácica ainda está em andamento. A gente sabe que sim consegue avaliar melhor o estadiamento do câncer de pulmão. Mas ainda a sobrevida ainda é muito cedo para a gente conversar. Mas com certeza já foi comprovado a não inferioridade, a equivalente ou melhor. É mesmo? E que outros avanços tecnológicos a gente pode esperar nesse sentido, usando a robótica, para, claro, aproximar do paciente e aumentar a nossa expectativa de vida? Pela frente tem muita coisa. Atualmente é uma empresa só que tem o robô, que determina a tecnologia do robô, mas já tem várias frentes, outras plataformas vão ser usadas e a ideia, isso para o futuro ainda, né? Como o robô consegue gravar todas as informações, toda a tecnologia, no futuro a gente vai ter até um GPS quando estiver operando, por exemplo. A gente vai ter, o cirurgião vai ter a imagem, no futuro vai dizer, cuidado, daqui 3 milímetros atrás tu tem uma artéria, coisas. Você já pensou? Deixa ainda mais seguro. Nossa. E já fizemos essa no Moinhos de Vento? Isso acontece com que frequência? Quer dizer, precisa toda uma estrutura. Precisa toda uma estrutura. A ideia é que agora se torne cada vez mais frequente. Com certeza. Né? Então, esse é o passo, o pontapé inicial agora, esse final de semana. Né? Porque não só o cirurgião torácico está envolvido, digo, outras especialidades. Né? Nós precisamos dos oncologistas, pneumologistas, até que a mesma dúvida que tu tens, os outros colegas também têm. Na própria medicina mesmo, não conhecem tanto a tecnologia, o benefício, né? Em que outras partes do corpo a gente pode utilizar, assim, a priori? A priori, cirurgia urológica, né? É bem utilizada, ginecológica também, cirurgia bariátrica. Você está vendo a minha cara de espanto pela curiosidade. E a ciência cabeça e pescoço, realmente está avançando muito rapidamente. A gente tem que aproveitar isso a nosso favor, né? O ser humano, não, você não quero mais medicina de telemedicina, medicina à distância. A gente tem que aproveitar toda a tecnologia a nosso favor. É uma tecnologia muito mais fácil de aprender até para o cirurgião mais antigo, né? Porque a gente tinha aquele tradicional que fazia cirurgia aberta, grandes cortes, e muitos cirurgiões desses não migraram para a cirurgia por vídeo. Foram automaticamente para a cirurgia do robô, porque é uma plataforma muito mais fácil de ser utilizada. Você tem ideia de custo de uma cirurgia dessas? Não se faz pelo SUS, eu imagino, nem por plano de saúde, né? Não, ainda não, infelizmente ainda não. Né? O custo depende muito qual procedimento vai ser utilizado, porque envolve algumas pinças que são descartáveis, então não é possível deixar um valor aproximado. Então depende da cirurgia e o que vai ser utilizado. Tá. Mais informações sobre o simpósio, ainda é possível se inscrever? Nós temos um site, né, para as inscrições? Sim, ainda é possível escrever pelo site e também vai ter inscrições na hora. Mas o site Simpósio da Cirurgia, Robótica, Oncologia, tudo junto, eventize.com.br. É isso? Sim, para a sessão de sábado temos vagas, para domingo já está esgotada. Que é a prática? Tá certo. Quantas pessoas vocês estão esperando receber? Mais de 50 pessoas. Já. De todo o interior do Brasil que vem para esse simpósio, é o primeiro. Já recebi contato de gente vindo do Paraná, Santa Catarina, até Nordeste, então tem que legal, gente, disseminar esse conhecimento para que cada vez mais isso se popularize e a gente possa ter melhores resultados. E todos terem acesso, né, no futuro, em breve, quem sabe. Legal, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, pela inovação, pela iniciativa e acompanhem pelo simpósio, a gente vai estar acompanhando e bons resultados a gente vai sempre trazer aqui no Rio Grande Movimento. Obrigada pela sua participação. Tá certo. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e na volta a gente tem mais notícias para você. Até lá.
Estamos de volta com o Rio Grande Movimento e eu preciso mandar mais um abraço e um beijo especial para o Nazur Garcia, que nos assiste sempre no Rio Grande Movimento e também no Jornal da RDC. Bom, a companhia aérea Avianca não opera mais voos domésticos aqui em Porto Alegre por conta da crise financeira da empresa. Em todo o país, já foram mais de 1.000 cancelamentos nesta semana. A Avianca Brasil é a quarta maior companhia aérea do país, mas está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. A dívida ultrapassa 415 milhões de reais. São anos de crescentes prejuízos e atrasos em pagamentos de arrendamentos de aeronaves, gerados, segundo a empresa, pela crise no Brasil, iniciada em 2014, além do aumento dos combustíveis, variação cambial e a greve dos caminhoneiros. Para tentar contornar a situação, foi agendado um leilão de ativos para o dia 7 de maio, mas a solução mais emergencial foi diminuir, de forma drástica, o número de voos. Com a devolução de 18 das 25 aeronaves da companhia, mais de 1.000 voos foram cancelados em todo o país. Só em Porto Alegre foram 84. A partir de segunda-feira, a Avianca vai operar apenas em 4 aeroportos brasileiros: Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Brasília e Salvador, na Bahia. A orientação dada na loja da Avianca no aeroporto Salgado Filho é que os passageiros estão sendo realocados para voos da Gol e da Azul. Caso o cliente recuse, ele pode pedir o ressarcimento da passagem. Porém, o serviço de reembolso já tem gerado dor de cabeça. A Michelle e o Luiz estavam com viagem marcada desde outubro para Aracaju, no Sergipe. Só que desde esta terça-feira, dia da viagem, aguardam o retorno da companhia sobre o valor das passagens. No dia que a gente veio para fazer realocar no outro voo, eles falaram que não tinham um outro voo para realocar e que nós tínhamos que aguardar, então, uma nova possibilidade. Eles pegaram os nossos telefones e disseram que iam ligar para nós assim que tivesse esse voo disponível. Enquanto isso, a gente solicitou o reembolso pela internet, que foi a orientação deles, né? Mas aí depende, se foi feito no cartão, eles alegam que na próxima fatura vai ser feito o reembolso e tudo mais, é uma coisa que nós vamos aguardar. Com compromissos de trabalho e aulas do filho, o casal teve que adquirir outras passagens do próprio bolso. E por ser de última hora, acabaram gastando bem mais do que o valor a ser reembolsado. É uma incomodação que a gente está perdendo aula, perdendo trabalho, tem toda uma programação, a gente tem bichinhos de estimação onde a gente mora. Então é toda uma reacomodação que a gente tem que fazer. Essa diferença que tinha agora é para comprar uma passagem para o inverno. Então a gente não vai poder talvez vir para cá no inverno. Então tem todo um lado financeiro que a gente foi prejudicado também. Caso seja preciso reparação judicial, a orientação do PROCON é que os consumidores tenham em mãos os comprovantes dos valores gastos com as viagens e outras despesas relacionadas, como hospedagem, transporte e alimentação, além de documentação que comprove danos sofridos, como frustração de férias e perda de eventos sociais e profissionais. Tá certo. Bom, o nosso assunto agora é direito de família com a advogada Cristina Giordani. Hoje nós vamos falar especificamente de divórcio. Doutora, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, obrigada pela presença. Qual é a principal diferença entre o divórcio litigioso e o consensual? Olha só, consensual, como diz a própria palavra, né? Existe um consenso. Tem casais que conseguem tratar do assunto da matéria com tranquilidade, né? Já o litigioso é quando existe o litígio. As pessoas não estão conseguindo dialogar e chegar a um consenso sobre ou partilha de bens ou a questão alimentar, né? O que envolve toda essa estrutura do casamento, né? E o que fazer em cada um desses casos? Olha, assim, principalmente quando existem filhos, né, crianças, o ideal sempre é que as pessoas possam conversar, porque assim não existem tantas criatividades, né? Dependendo do regime ali que escolheram para a união, né? A partir dali vem determinações que não é, às vezes não é necessário tanto conflito quanto as pessoas gostam de fazer, né? Então, dentro desses limites, buscar a ajuda de um profissional, quem sabe, para ajudar, inclusive, nessas conversas, para fazer essas composições, porque quando é amigável, né, quando as pessoas se entendem, é possível, inclusive, ter o mesmo advogado.
Então, isso simplifica... sempre precisa ter um advogado. Sempre precisa ter a figura do advogado. Em cartório, cartório. Sempre vai precisar. Mas essas conversas, talvez, tidas de uma outra forma, dando esse enfoque que, às vezes, certas rusgas não vão levar ninguém a lugar nenhum, pode facilitar nesse momento, né? O grande ponto é quando tem filhos menores. Isso faz uma diferença muito grande, né? Tanto para decidir qual é a via, se vai ser a via judicial ou via cartório, né? Isso sempre faz muita diferença. Tá certo. E me diz mais uma coisa, em relação à união estável. Tu estás falando eu tenho união estável e quero me separar. Eu preciso cancelar, registrar que essa união não é mais estável, passou a ser instável. Sim, então vamos lá. A união estável ela foi equiparada ao casamento. E nessa circunstância ela precisa ser dissolvida tanto quanto um casamento. E porque existem normalmente a formação de famílias, existe partilha de bens, existe uma série de discussões para serem realizadas. Ela tanto pode ser via cartório, quanto pode ser via judicial. De novo, a mesma explicação. Tendo filhos menores e não havendo um consenso sobre período, partilha, alimentos, vai precisar ser discutido no judiciário. Não havendo essas questões, isso pode ser conversado com o profissional para ser feito via cartório. Mesmo a união estável não formalizada? Mesmo a não formalizada. Qualquer uma delas precisa ser dissolvida. E continua valendo o prazo de 5 anos? Há um tempo atrás era 5 anos ou enfim, momento que se uniu? Não, assim, o ideal, o organizado, o correto, não havendo mais a constância da união, procure um profissional, peça ajuda e dissolva. Isso é muito importante para que não... Porque assim, quando a gente está falando de uma união estável, nem sempre a existência dos filhos mais ou menos delimita no tempo a questão da união. Vai existir um período ali, como a gente diz, um pouco incontroverso. Mas certas circunstâncias, o período pode ficar muito controvertido e vai depender de muita prova. Portanto, a organização, o fazer as coisas de forma adequada resolve muita coisa, né? E o período entre separar e divorciar? Não, isso não hoje, existe mais? Não existe mais. Opa. Isso se faz agora, se promove o divórcio direto. E para tirar o nome, o sobrenome? Depende. Todas as coisas em direito de família podem gerar uma conversa para ver o que fica mais adequado. Existem pessoas que realmente ficaram com o nome do marido, às vezes ele não, mesmo sendo ex-marido, não se importa. Existe a questão desse nome ser dos filhos também. Isso pode gerar uma série de circunstâncias. Todo o argumento nesse sentido sempre vai ser válido. Às vezes uma questão profissional, às vezes as pessoas acabaram me conhecendo por aquele sobrenome. Então assim, alguém pode não querer que essa circunstância permaneça, argumenta, né? A mesma forma quem precisa. Então, os argumentos vão ser analisados de acordo com essas circunstâncias, né? E em quais circunstâncias, em quais medidas a pensão alimentícia é válida? A pensão alimentícia sempre ela vai ser necessária para filhos menores, né? E ela sempre vai ser estabelecida. Em algumas circunstâncias, para ir um pouquinho mais além na tua pergunta, por exemplo, mulheres com um pouco de mais idade, que nunca trabalharam fora ou estão há muito tempo fora do mercado de trabalho, isso também pode ser uma possibilidade, né? A concessão dos alimentos, às vezes, a título provisório, até que ela consiga se estabelecer profissionalmente para que ela possa sobreviver, né? E, para encerrar, as dívidas também são partilhadas. Sim. Sim, não tinha graça, né? Se a gente divide a parte boa, divide a parte ruim também. Então, até por isso, sempre a ajuda do profissional, para que as pessoas não façam uma bagunça tão grande que gera depois esse atrito tão grande dentro dos processos. Que já é um momento delicado, né? Mesmo sendo consensual ou litigioso, já é um momento delicado. Então, é importante, principalmente, ter um advogado que consiga fazer essa intermediação e se deixar tudo muito claro. Eu acho que às vezes a nossa tarefa é tirar a fantasia. Às vezes existem situações fantasiosas, as pessoas imaginam que a solução seja de uma maneira e a nossa tarefa é trazer a realidade, né? Mas de uma forma tranquila para que exatamente isso possa acontecer bem. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações, sempre de uma forma didática e clara para que as pessoas em casa possam tirar suas dúvidas. Um excelente final de semana. Obrigada, sempre um prazer. Bom, o Rio Grande Movimento fica por aqui. A gente deseja a você um excelente final de semana. Hoje é sexta-feira, aproveite e a gente se vê de
novo na segunda-feira, ao meio-dia. Mais notícias no Jornal da RDC, às 10 horas da noite. Até lá! Rio Grande em Movimento. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades.